Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa calça aqui, que faz parte lá do kit Pedro. Tenho aqui já as outras aulas da jaquetinha e dos sapatinhos, deixei aqui várias opções de sapatinhos para você, cano curto, cano longo e versão com velcro também, pode ser feito tanto para menina quanto para menino, qualquer um dos modelos, inclusive o kit de calça, de jaquetinha, e após a calça eu vou estar deixando aqui também uma sugestão aí de toquinha, tá bom? Eu vou fazer uma aula de toquinha, mas você pode estar fazendo aí de outro modelo que você achar que combine mais com esse tipo de modelo, né, de roupinha. Vou passar aqui umas medidas rápidas para vocês, mas não se apeguem, tá? Porque dependendo do seu ponto pode ficar um pouquinho menor. Não deixe passar muito, é claro. Ou um pouquinho maior, dependendo do ponto e do fio que você estiver usando. De quadril aqui, ó, nós vamos ter aproximadamente 27 centímetros. Não dá pra vocês verem muito bem, porque a resolução da minha câmera está maravilhosa, né? A altura, vou medir aqui, desde o cós. Vou medir da parte de trás, ó, que é uma partezinha mais alta. Ficou com aproximadamente 32 centímetros, ó. Traz aqui pra vocês verem. Ficou com quase 32 centímetros de altura, tá bom? E aqui, largura da perninha, vou medir nessa parte mais gordinha, ficou com aproximadamente 23 centímetros, tá bom? Então, é isso aí. Agora, a gente vai partir pra lista de materiais. Como é tamanho RN, vocês já sabem aí que vai servir aproximadamente um bebezinho de até 2 meses, dependendo do tamanho do bebê, da estrutura do bebê, tudo isso influi. Antes de passar a lista de materiais, vou deixar aqui alguns links para vocês que têm interesse em fazer curso do tênis All Star adulto, tamanho 34 até o 39. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês. E você também que quer fazer parte aqui do clube de membros, não deixe de dar uma olhadinha. Vou deixar o link aqui também para vocês. Olha, um detalhezinho que eu fiz nessa aqui de baixo e não fiz nessa outra, as duas carreirinhas pontos baixíssimos. Eu ensino a fazer lá no vídeo do casaquinho, então, da jaquetinha. É só você ir lá, dar uma olhadinha como que é que você vai conseguir fazer tranquilamente essa parte aqui, tá bom? Vamos então para a lista de materiais. Vou usar uma etiquetinha aqui atrás, ó, na parte das costas, para estar identificando também, ajudando a identificar as costas. Já tem um pedacinho aqui também que identifica a frente, né? Mas tudo bem. Nunca é demais, né? Vamos usar o fio Petit Bebê. Ele tem aqui, ó, 100 gramas e 235 de tex. A agulha recomendada é a agulha número 3. Eu vou estar utilizando em toda a peça praticamente a agulha número 3,5. A minha, ela acabou até quebrando. Vocês vão ver que é uma agulha que tem glitterzinho. Essa parte acrílica aqui é um acrílico bem duro, sabe? Caiu no chão, pum, quebrou. Vou utilizar marcadores e aqui esses dois tipos de agulhas aqui para fazer os arremates. Agulha número 3, ó, vocês vão ver que eu vou finalizar minha peça com a agulha número 3. E aqui vou usar também uma tesourinha para poder estar fazendo os arremates. Vamos precisar de lastex. Esse meu aqui tem 10 metros, que é o suficiente para a gente estar colocando aqui no cós da nossa calça, ó, igual aqui. Eu usei lastex para a gente estar dando essa elasticidade aqui, tá? Vou utilizar aqui um isqueiro para estar queimando a pontinha do lastex, onde a gente faz um acabamentozinho aqui por dentro, tá? Para ele não ficar desfiando depois, tá bom? Então, acredito que sejam só esses materiais que a gente vai precisar, pouca coisa. Então, vamos seguir aqui para a aula. É importante, para cada peça dessa aqui que você for fazer, uma calça dessa aqui, você vai gastar 74 gramas de fio. Então, você vai usar um novelo desse aqui, ó, e vai sobrar ainda um pouquinho, tá? Vai ter aí a sobra de 25 gramas aproximadamente. Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso tutorial. Essa calça, ela é dividida em 4 partes. Vamos fazer
todas elas separadas e depois unir. A primeira união que a gente vai fazer é aqui no meio, para a gente entender a peça e ficar mais fácil depois de unir aqui nas laterais, tá? E aqui no meio também. Então, a gente iniciará sempre fazendo o lado direito primeiro, essa partezinha aqui. E depois o esquerdo, tanto aqui na frente quanto na parte das costas. Iniciaremos fazendo aqui a parte do pezinho. Tornozelo a gente vai fazer só por último, tá? Só lá no finalzinho. Então, vamos começar por aqui, nesse lado aqui direito, tá bom? Então, vamos pegar aqui o nosso fio, iniciar aqui um cordãozinho de 18 correntes. Vou fazer o nó corrediço. E vamos começar agora a trabalhar aqui 18 correntes. Uma bem soltinha, 2, 3, 4, 5. Vou medir aqui logo para vocês, caso estejam trabalhando com fio mais grosso ou mais fino, pode acontecer. Então, eu vou estar medindo para vocês não se perderem em momento algum. Medindo aqui sem esticar, ficou com aproximadamente 8 centímetros e meio, ó. Até aqui, mais ou menos. Tentar focar um pouco mais. Ó, então, eu fiz aqui um cordãozinho de 8 centímetros e meio. Vamos seguir agora. Trabalho essa peça toda em ponto baixo, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, pular uma, duas, e na terceira corrente a gente insere a nossa agulha e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos considerar apenas esse ponto baixo que a gente fez como ponto, tá? Não vamos levar em consideração essas duas correntezinhas que a gente pulou, não, tá bom? Então, começando aqui, fiz um ponto, 2, no total eu vou ficar com 16 pontos baixos. Em cada corrente eu faço um ponto. Vou seguir aqui, ó, fazendo a minha carreirinha. Essa é a nossa primeira carreira, carreirinha 1, e já volto. Prontinho, fiz aqui, ó, os 16 pontos baixos. Agora, gente, no fim da carreira, de todas as carreiras que a gente fizer, a gente vai fazer uma corrente para virar o trabalho, viramos, né, o trabalho, e vamos vir a partir do primeiro ponto aqui, o primeiro espaço que a gente tem, e voltaremos novamente, ó, fazendo ponto sobre ponto, trabalhando as duas laçadas do ponto da carreira anterior, ó. A gente pega as duas alcinhas aqui, e vamos fazer aqui, novamente, uma carreirinha de 16 pontos baixos. No fim da carreira, eu vou fazer uma corrente, virar e voltar novamente com os 16 pontos. Vou fazer isso até a minha carreirinha número 5. Então, no total, farei 5 carreiras de 16 pontos baixos. Eu já volto. Prontinho, tenho aqui já as minhas 5 carreirinhas. Vou medir aqui para vocês quantos centímetros que está aqui, ó. Nossos 8 centímetros e meio. Ó, gente, e o ponto é igual do casaquinho, tá? Bem relaxadinho, soltinho, pra peça ficar bem confortável, bem maleável. E aqui, ó, de altura, tá dando pra mim agora, até o momento, quase 3 centímetros, ó. 2 centímetros e meio. Deixa eu acertar aqui a minha fita. Isso aqui é sem esticar, tá? 2 centímetros e meio. Então, aí pra você, se estiver dando um pouquinho mais, aí sim você vai ter que dar uma apertadinha no seu ponto. Vai conferindo aí pra você conseguir deixar a sua peça do mesmo tamanho da minha, tá? Então, se estiver passando muito, aí você aperta um pouquinho mais o seu ponto.
E se for caso contrário, estiver ficando muito pequeno, aí você solta um pouco mais o seu ponto, tá bom? Então aí a gente vai fazendo esse equilíbrio e você vai conseguir fazer a peça ficar do mesmo tamanho da minha. Da carreirinha 1 até a carreirinha 5 vai ser igual para todas as partes, tanto na parte de trás quanto da frente também, tá bom? Tanto da frente, eu vou falar ao contrário, né? Que a gente tá iniciando pela frente, então, tanto a frente quanto a parte de trás, nos 4 lados que a gente vai fazer, tá bom? Nas 4 peças. Então, agora a gente vai começar a fazer para a peça que vai ficar aqui do lado direito, ó, a parte da perninha do lado direito, nós vamos fazer o seguinte: a partir da carreira 6, nós vamos trabalhar um aumento no fim da carreira, tá? Nós vamos fazer o seguinte: trabalharemos, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, trabalharemos ponto sobre ponto até faltar um. No caso aqui, vamos trabalhar 15 pontos e no fim, lá no último pontinho, a gente vai fazer um aumento de ponto baixo. Vou continuar aqui com a minha carreirinha e já volto. Prontinho. Aqui faltando um ponto para finalizar a carreira, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. 1 e 2. E tenho aqui um aumento de ponto baixo. Vou fazer uma corrente para virar o trabalho e essa próxima carreira, carreirinha 7, eu trabalho ponto sobre ponto. Vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Agora a gente tem 17 pontos com o aumento que fizemos na carreira anterior. Então, trabalharei meus 17 pontos baixos e já volto. Prontinho, então, voltei apenas aqui com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou repetir o que eu fiz na carreira 6, vou fazer um aumento no fim da carreira. E trabalharemos assim até a carreira 30. Em toda a carreira par, a gente vai fazer um aumento. No caso, fizemos na carreira 6, agora a gente vai fazer na carreira 8. Aí depois na carreira 10 e assim por diante, até chegar na carreirinha 30. Eu vou voltar aqui somente para fazer a carreira 30 com vocês agora, tá? Então, recapitulando. Vou fazer uma sequência de uma carreira par com aumento e a carreira ímpar, apenas repetindo a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. No caso, ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser sempre assim, uma com aumento e uma sem aumento. E todas feitas no fim da carreira, aqui, ó, no mesmo lado. A nossa peça vai ter que ficar assim, ó. No caso aqui, a gente tá fazendo o lado direito, vai ficar assim. Vai crescendo somente para um lado, ó. Vai ficando na vertical, ó. E o lado de fora da perninha fica reto mesmo, tá bom? Então, eu já volto. Então, aqui, ó, já iniciei a minha carreirinha 30. E vou apenas fazer um aumento aqui no fim da carreira, tá? Quando chegar lá no final, eu volto pra gente fazer juntinho. Agora, a gente vai fazer o nosso último aumento aqui, tá? Faremos 2 pontos baixos dentro desse último ponto da carreira anterior. Ficaremos, então, com o total, ó, fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ficaremos, então, no total com 29 pontos baixos na carreira 30, tá bom? E agora a gente inicia a carreira 31, virando o trabalho, deixando o fio aqui para a parte de trás, ó. E vamos andar 2 pontos baixíssimos. A gente vai pular um ponto apenas, mas a gente anda 2 para a gente estar iniciando a carreira a partir do segundo ponto, ó. Então, fiz um ponto baixíssimo. Entra aqui, ó, nas 2 alcinhas do ponto, ó, e faço mais um do próximo ponto e faço mais um ponto baixíssimo. Só para trazer o fio para esse segundo ponto. Faço uma corrente e agora eu vou entrar aqui dentro da alcinha do ponto baixíssimo e dentro do espaço de ponto baixo que a gente tem aqui embaixo. Então, passo o fio aqui com cuidado
e faço um ponto baixo. Você pode fazer direto? Pode. Não precisa entrar dentro da alcinha do ponto baixíssimo, não. Só você fazer, ó, aqui direto, no segundo ponto, um ponto baixo. Só que eu prefiro fazer dentro da alcinha, tá bom? Dá no mesmo. Mas eu prefiro fazer assim, não sei porquê. Vou ficar aqui na carreira 31 com 28 pontos baixos, contando a partir desse primeiro que a gente já fez aqui. No fim da carreira, eu volto. Prontinho, finalizei aqui, ó, a minha carreirinha número 31. Na carreirinha 32, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e trabalharemos 27 pontos baixos. Vai sobrar um ponto aqui no final, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui a carreira com vocês e volto lá no finzinho pra gente tá iniciando a próxima carreira. Prontinho. Finalizei a carreira, sobra um ponto, ó, sem fazer. Agora, a gente vai fazer na carreirinha, da carreirinha 33... até a carreirinha 56, a gente vai trabalhar os nossos 27 pontos baixos, apenas ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto. Iniciando a partir do primeiro espaço que a gente tem, trabalharemos 27 pontos da carreirinha 33 até a 56. No fim da minha carreira 56, eu volto. Olha, aqui eu já fiz as minhas 56 carreiras. Já vou medir pra vocês com quanto que vai ficar. Aí, no fim da carreira, a gente faz uma correntinha para prender aqui o ponto, não desfazer. Uma corrente bem apertadinha. E corta aqui o fio. Deixa um pedacinho de linha que dê pra você fazer um arremate depois. Vou medir agora pra vocês, olhem como fica o primeiro lado, né, da parte da frente, o lado direito, correspondente olhando assim de frente, né, a perninha que fica pro lado direito, mas é a perna esquerda do bebê. Olha, ela vai ficar com aproximadamente, ó, 25 centímetros e meio a 26. Não dá pra vocês verem muito bem, mas chega quase a 26 centímetros. Dependendo da tensão do seu ponto, vai chegar a 26 centímetros. Mas não tem problema não, tá bom? Que vai passar pouca coisa. Então, a gente agora vai estar fazendo o lado correspondente ao esquerdo, olhando assim, desse jeito que a gente tá trabalhando, tá bom? Então, a gente vai iniciar agora, do mesmo jeito que a gente fez aqui o início dessa. Quando eu tiver na carreirinha 5, eu volto aqui pra gente tá simplificando, né, a nossa aula não ficar muito longa. Então, começo do mesmo jeito, faço 18 correntes, primeiro ponto na terceira corrente, eu vou ficar com 16 pontos. Trabalho os 16 pontos até a minha carreirinha número 5. Já volto. Tenho aqui já prontinho aqui as minhas 5 carreiras de 16 pontos. A partir de agora, a partir da carreira 6, a gente vai trabalhar uma carreira par com aumento e uma carreira ímpar sem aumento, apenas repetindo a mesma quantidade de pontos que a gente tem na carreira anterior, tá? Então, carreira 6 vai ter aumento, carreira 7 não vai ter, carreira 8 vai ter aumento, carreira 9 não vai ter. Então, até a carreira 30 a gente vai trabalhar desse jeito, tá? Igual fizemos aqui. O que vai mudar é a ordem do aumento. No lado direito, a gente fez o aumento sempre no fim da carreira par. Agora, aqui desse lado, a gente vai fazer o aumento sempre no início da nossa carreirinha par, para que cresça assim, ó, no sentido contrário. Forme aqui tipo um triângulozinho, para formar aquele entre pernas, né, que a gente tem aqui, ó. Então, a gente vai trabalhar assim, nesse sentido assim, tá? Vai ficar desse jeito. Um para um lado e outro para o outro, formando aqui o meiozinho da nossa calça. Então, iniciando aqui, deixa eu tirar essa peça daqui.
a carreirinha 6, eu faço uma corrente, viro o trabalho. E dentro do primeiro espaço, eu vou fazer o meu aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. E agora eu só dou sequência a 15 pontos baixos. Já volto. Prontinho. Agora, a gente vai fazer a carreirinha 7, virando o trabalho. E nessa carreira, que é uma carreira ímpar, a gente não vai ter aumento de ponto. Vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Fiz uma corrente, virei o trabalho e ponto sobre ponto. No total, fica aqui com 17 pontos baixos, repetindo apenas a mesma sequência de pontos da carreira anterior, tá? Então, essa vai ser a nossa sequência desse jeito. Uma carreira par com aumento e uma ímpar sem aumento, tá? No fim da minha carreira 30, eu volto aqui pra gente dar sequência. Olha, prontinho, cheguei aqui na minha carreirinha 30. Ó, observem que ela vai ficando pra esse lado, certinho, tá vendo, gente? Ó, essa ficou aqui pra esse, que vai ser o meiozinho. Fica desse jeito. Ó, então agora a gente vai seguir fazendo a carreira 31. Faça uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar aqui 28 pontos baixos. Vai me sobrar um ponto sem fazer aqui no final. Então, esse último pontinho eu não vou trabalhar nele, vou deixar ele aqui sobrando. Pra fazer aqui, ó, formar o biquinho igual a gente fez aqui nessa outra parte, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui meus 28 pontos e já volto. Lembrando que a gente ficou aqui na carreira 30, com 29 pontos no total. Então, menos um pontinho, 28 pontos baixos na nossa carreira 31. Feitos 28 pontos, sobrando um aqui no final. Vamos virar o trabalho agora com o fio para trás aqui dos pontos, ó, a parte de trás. Aí, agora a gente vai fazer aquele esqueminha. Vamos andar 2 pontos baixíssimos pra gente deixar um ponto sobrando aqui. A gente anda um, que é o que vai ficar sobrando, e mais um só pra gente trazer o fio pra cá, pro segundo ponto, aonde a gente vai trabalhar a nossa carreirinha 32. Vou fazer uma corrente e aqui nesse mesmo espaço onde eu fiz o meu segundo ponto baixíssimo, eu entro dentro, ó, do ponto baixíssimo, pego dentro dele e dentro do espaço que a gente tem aqui entre um ponto baixo e outro, ó, lá dentro do segundo ponto que a gente trouxe aqui o fio, para onde a gente trouxe o fio. Aí eu faço um ponto baixo. Contando com esse, vou fazer mais 26, no total 27 pontos na nossa carreirinha 32, contando com esse primeiro aqui, tá? Já volto. Aqui, ó, sobra um pontinho também, tá vendo? A gente deixa um espacinho de um pontinho também. No fim da carreira, eu volto. Prontinho, fiz aqui o meu último ponto da carreira 32. E agora a gente vai trabalhar fazendo uma corrente, virando o trabalho. Fiz uma corrente, virei o trabalho. E assim, eu vou repetir os meus 27 pontos baixos nas próximas carreiras, até chegar na carreira 56, igualzinho lá na frente, tá? É ponto sobre ponto, fazendo sempre uma carreira, uma corrente para virar o trabalho, iniciando a partir do primeiro ponto, primeiro espaço, o nosso primeiro ponto da carreira. Então, quando eu estiver completado a minha carreirinha 56, eu volto pra gente dar sequência ao nosso trabalho, tá? Total de 27 pontos por carreira até 56. Já volto. Olha, prontinho, já tenho aqui as minhas 56 carreirinhas pontinhas. Agora aqui no final a gente faz uma corrente apertadinha, deixa um pedacinho de fio pra gente tá arrematando depois e corta. E tá pronto aqui o outro lado da nossa peça, tá? Você pode deixar para unir depois, se você quiser, mas eu aconselho você a fazer essa união agora. Então, aqui, ó, você vai precisar observar
o sentido que tá aqui as carreiras, tá vendo? Tá do mesmo jeito. As valinhas tem que casar certinho aqui, tá vendo? Tá igualzinho, ó, do mesmo jeito. Se eu virar aqui pro outro lado, ó, tem que estar certinho também, do mesmo jeitinho, ó. Então, observa aí. Tem que estar tudo igualzinho. Ó, tá vendo? As valinhas tem que estar casando uma com a outra. Então, a gente vai estar usando esse outro lado aqui, que vai ser o nosso avesso, ó. As linhazinhas vai ficar assim, desse jeito. Uma pra cá, ó, pra dentro, e a outra aqui pra fora, ó. Vou juntar aqui, ó, bem certinho. Se quiser, pode colocar um marcador aqui pra tá segurando, mas tem que tá casando direitinho, que são as mesmas quantidades de carreiras, então tem que tá tudo direitinho. Eu vou começar pela parte de cima aqui e vou descer costurando aqui em ponto baixo. Então, o nosso avesso é essa parte que tem uma carreira sozinha aqui embaixo, tá vendo? Tem uma valinhazinha e aqui aquele bloquinho de 2 carreiras, que é mais gordinho. Daqui pra cá, ó, vocês vão observar que tem duas carreirinhas, ó. Ó, é um bloquinho mais gordinho. Aqui só tem uma. Então, aqui, ó, do outro lado, pelo mesmo modo, tem uma carreirinha só e uma valinhazinha. Então, deixa assim desse jeito, tá? Eu vou unir em ponto baixo. Você pode unir com a agulha de tapeçaria, se você achar melhor. Mas eu vou fazer essa união com ponto baixo, que eu acho que fica mais rápido, né, e prático. E fica uma união boa. Então, eu entro aqui, ó, dentro desse último pontinho dessa peça e dessa outra aqui também. E vou puxar aqui o fio. Já deixo um pedaço de linha para você arrematar um pedacinho aqui. Vou fazer uma corrente para tá prendendo. Vou aproximar um pouco mais. Ó, e vou começar a descer fazendo ponto baixo. Vou vir direto para essa valinha aqui, ó. Pegando aqui na ponta, ó. Valinha daqui desse lado e valinha, saio na valinha lá do outro lado, ó. Pegando os pontinhos da ponta. E faço ponto baixo. Não aperta, tá, gente? Agora eu vou pegar no meio, ó. Nesse buraquinho do meio que tem aqui entre essas 2 carreiras. Tanto de um lado quanto do outro, ó. Então, assim, a gente vai casando certinho até, ó, chegar aqui nessa primeira escadinha aqui que você vai encontrar, tá? Eu vou voltar quando eu estiver aqui pra gente fazer junto essa parte. Olha, eu já estou chegando aqui, ó, próximo à primeira escadinha que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer só aqui, ó, essa última uniãozinha aqui, ó, aqui e aqui, antes da escadinha. Ponto baixo. Agora, dentro do ponto da escadinha, é um pontinho só, então você já pega direto dentro dele, tanto aqui na parte da frente, dessa primeira parte, quanto na parte de trás, ó. Dentro do ponto que tá sozinho ali. E faça um ponto baixo. Agora, eu venho direto para essa próxima escadinha, essa última aqui, ó. Entro dentro do ponto baixo que tá sozinho aqui e dentro desse próximo ponto aqui, ó, da parte de trás, no mesmo, esse ponto que tá sozinho aqui de escadinha também, ó. E faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente bem apertadinha, corto aqui o fio e deixo aqui um pedaço de linha grandinho pra tá arrematando. Então, ficou assim, ó. Formou o biquinho certinho aqui, que vai ser o entrepernas da nossa calça. Olha, o lado avesso fica dessa forma. Essa linha aqui eu não arrematei até sumir, porque eu gosto sempre de voltar com ela no sentido contrário, com a agulha de tapeçaria, pra ficar bem firme esse acabamento, tá? Pra não correr o risco de ficar soltando. Ó, então ficou assim esse lado, ó. E
no lado direito, no lado certo da peça, fica assim. Bem certinho, tá? Importante casar as costuras por causa disso, ó. Fica tudo alinhadinho, ó, retinho. Tá vendo aqui? Ó, carreira com carreira, dando certinho aqui. Agora, a gente vai começar a fazer a parte das costas. Essa foi a frente. Você vai reservar essa frente e a gente vai começar a trabalhar agora a parte das costas. Até a carreirinha 5 é igualzinho as duas partes ali da frente, tá? Vamos fazer 18 correntes. Primeiro ponto na terceira corrente e subir aí no total 5 carreiras de 16 pontos baixos. Prontinho, tem aqui as 5 carreiras de 16 pontos. Agora, a gente vai estar fazendo igualzinho lá na parte direita, correspondente à frente. Nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e trabalhar aqui 15 pontos. E vamos fazer, a partir da carreira 6, os nossos aumentos no fim da carreira. Então, quando eu estiver aqui no último pontinho, eu volto. Chegando aqui no último ponto, um aumento. 1 e 2 pontos baixos no mesmo lugar. Carreira 17, uma corrente para virar. Opa, carreira 7, perdão, gente. Uma corrente para virar, ponto sobre ponto. No total, eu fico com 17 pontos baixos, tá? E assim a gente vai seguir uma carreira par com aumento no fim da carreira e uma carreira ímpar sem aumento, apenas repetindo a mesma quantidade de ponto da carreira anterior, tá bom? Então, a gente vai seguir essa sequência, essa ordem até a carreira 28, tá bom? Chegando lá no fim da minha carreira 28, eu volto aqui pra gente continuar. Agora, na nossa carreirinha 29, a gente vai iniciar fazendo 3 correntes aqui no fim da carreira 28. Ó, terminei minha carreirinha 28, faço 1, 2 e 3 correntes. Viro o trabalho, vou vir aqui dentro da minha terceira corrente, ó, pulo 1 e 2, na terceira corrente eu faço um ponto baixo. Aqui a gente fez um aumento de ponto, sendo que de uma forma diferente, tá? Agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. A partir aqui do primeiro ponto baixo que a gente tem na carreira anterior, a gente faz um ponto em cima de cada ponto. No fim da carreira eu volto. Fiquei aqui com um total de 29 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho e iniciar a carreirinha número 30, fazendo 28 pontos baixos. Vai sobrar um ponto sem fazer lá no final. Então, eu faço ponto sobre ponto até eu ficar com um total de 28. No fim da carreira, eu volto. Prontinho, feitos 28 pontos, sobra exatamente aquele pontinho que a gente aumentou, ó. Ele vai ficar aqui sobrando. Vou virar aqui o meu trabalho. Vou pular um pontinho. Vamos caminhar aqui fazendo 2 pontos baixíssimos. A linha para trás, o trabalho, aí eu já venho no primeiro espaço, faço um ponto baixíssimo. No próximo espaço, mais um ponto baixíssimo, apenas para trazer o fio aqui para esse segundo ponto. Faço uma corrente e aqui, ó, no mesmo espaço onde eu entro dentro da alcinha do ponto baixíssimo e dentro do espaço do segundo ponto aqui que a gente andou com um ponto baixíssimo, tá? Faço um ponto baixo e continuo trabalhando ponto baixo até o fim da minha carreira. No final, chegarei lá com um total de 27 pontos baixos. Então, esse aqui é a nossa carreirinha 31. Prontinho. Agora, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos iniciar uma sequência de 27 pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreira 32, que a gente tá iniciando agora, ó.
Então, da carreira 32 até a carreira 53, eu vou trabalhar 27 pontos baixos por carreira, tá? Ponto sobre ponto. No fim da minha carreira 53, eu volto, tá? Eu só vou repetir aqui as quantidades de ponto das carreiras anteriores, né? Para o nosso trabalho crescer aqui retinho, tá? Então, já volto. Olha, fim da carreira 32, você vai ficar com o seu trabalho assim, com essas duas escadinhas aqui, tá? Uma corrente, vira o trabalho. Eu disse que ia voltar só no fim da carreira 53, né? Não resisti. Ó, aí trabalha ponto sobre ponto. Repetindo aqui até a carreira 53. Agora sim, daqui a pouquinho eu volto. Prontinho. No fim da minha carreira 53, eu posso fazer de duas formas. Eu vou precisar pular 8 pontos aqui. Eu posso fazer aquele esqueminha de virar o trabalho, ó, com a linha para trás e andar aqui, no caso, 9 pontos baixíssimos, para a gente iniciar a próxima carreira a partir do ponto 9. Mas, se você não quiser fazer isso, você só faz uma correntinha bem apertada e corta aí a sua linha, ó. Deixa um pedacinho de linha para você arrematar. Aí, vai virar o trabalho e vai vir aqui, pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, no 9º ponto, você vai entrar aqui com a sua agulha e vai prender o fio. E vamos fazer aqui 19 pontos baixos. Fiz uma corrente para prender o fio, no mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. Já tenho o meu primeiro ponto da carreira, número 54 aqui, tá? Então, eu vou vir agora, ó, só completando. Fazendo ponto sobre ponto até o fim da carreira. Vai dar aí 19 pontos baixos. Já volto. Prontinho, fiz aqui os meus 19 pontos. Agora, na carreira 55, vou fazer uma corrente para virar e inicio fazendo 16. Opa, perdão, gente, faço 13 pontos baixos, tá? Vão me sobrar 6 pontos sem fazer aqui no final. Quando eu tiver os meus 13 pontos, eu volto. Prontinho, sobraram aqui, ó, os nossos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Vou fazer agora uma corrente bem apertadinha e vou cortar aqui o fio, deixando um pedaço grandinho para arrematar. Eu sempre arremato um pouquinho, escondendo entre os pontos, ó, e deixo a pontinha. Só para lembrar vocês, acho que eu já dei essa dica. Porque essa pontinha, eu volto aqui um pouquinho com ela, para ela não soltar. Porque se eu deixar só assim, ó, ela vai repuxando, tá vendo? E vai soltando a pontinha. Então, eu faço esse retorno aqui mais uma vez, voltando com o fio, para ele ficar bem preso. Agora, na nossa carreira 56, eu vou virar aqui o trabalho assim, ó, desse jeito. E vou iniciar a minha carreira a partir daqui, ó. Eu vou emendar meu fio ali. E vou iniciar uma carreira de 27 pontos baixos, tá? A minha carreira 56, 57 e 58 serão todas de ponto baixo, de 27 ponto baixo, ó. Eu vou fazer aqui somente as passagens, né, as subidinhas de escadinhas que formaram aqui, junto com vocês nessa primeira carreira. Então, continuando aqui, ó, vou andando, escondendo aqui o fio, já posso deixar ele aqui, para depois só fazer aquele esqueminha que eu expliquei para vocês.
Ó, cheguei aqui no primeiro ponto da primeira escadinha, venho direto dentro das duas alcinhas desse ponto e faço um ponto baixo. E sigo fazendo ponto sobre ponto. A gente fez essas duas carreirinhas aqui para dar uma elevada na parte do bumbumzinho, tá? É a parte que fica com mais enchimento, né, por conta da fraldinha. Então, precisa ser um pouquinho maior. Agora, aqui, ó, também, na próxima escadinha, dentro do primeiro ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo e sigo fazendo ponto sobre ponto. Agora, eu só vou finalizar minha carreira aqui e já volto. Olhem, e ficou assim a nossa carreirinha 56, ó. Tá vendo que dá uma inclinadinha. Aqui nessa partezinha sobe um pouquinho. Agora, a gente vai apenas repetir mais duas carreiras de 27 pontos. Uma corrente para virar, ponto sobre ponto. Carreira 57 e 58 serão também de 27 pontos baixos. No fim da carreira 58, eu volto. Olha, então fica assim, ó, dando uma pequena subidinha essa parte aqui, tá? Eu vou medir mais ou menos aqui para vocês verem com quantos centímetros que fica. Fica com aproximadamente 26 centímetros e meio, mais ou menos, que eleva ali mais ou menos 1 centímetro, né? Ó, então aqui, ó, vocês não vendo nada, né? Seguindo aqui essa linhazinha aqui do meio, ó, essa linhazinha aqui, direto, vai dar mais ou menos aqui, no 26,5, tá? 26,5 a 27, pode dar aí o seu. E essa partezinha aqui fica um pouquinho mais, maiorzinha, mais pontudinha, tá? Agora, aqui no fim da carreira 58, a gente faz uma corrente e é só cortar aqui a linha, deixando um pedaço grande, pra gente fazer um arrematezinho depois. E aí, agora eu já vou iniciar as 5 primeiras carreiras da parte correspondente aqui à lateral, a outra parte do lado esquerdo, que a gente vai emendar aqui, nessa aqui, tá bom? Então, repetindo 18 correntes, primeiro ponto na terceira corrente, 16 pontos baixos, que vai dar aí, no total, 5 carreiras de 16 pontos baixos que a gente vai fazer no início. Já volto. Prontinho, já tem aqui as 5 carreiras de 16 pontos baixos. Já fiz uma corrente aqui, para tá virando o trabalho. E a partir da carreira 6 até a carreira 28, nós vamos trabalhar toda a carreira par, fazendo um aumento no início da carreira. Ó, então, na carreirinha 6, eu já inicio fazendo um aumento de ponto baixo. Eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Vou fazer aqui mais 15 pontos baixos após o aumento. Fiquei com 17 pontos. Prontinho, uma corrente para virar, e na carreira 7, ponto sobre ponto, repito a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. E assim eu vou fazer até chegar na carreirinha 28, tá? Deixa um pedaço de linha, eu esqueci de falar no início, um pedaço de linha grandinho para você depois estar fazendo um trabalhinho. Você pode pegar até, o meu novelo, por exemplo, eu tô pegando aqui de dentro. Você pode vir aqui, ó, nessa pontinha que ficou lá de fora, e tirar um pedacinho de linha aqui, pra você tá fazendo um esqueminha ali depois, tá? Pra gente aumentar um ponto. Então, vou reservar aqui esse pedaço de linha pra gente fazer isso depois. Então, eu vou continuar aqui com a minha carreira e já volto, tá? Até chegar na 28, eu vou trabalhar nesse esquema, uma com aumento no início da carreira e outra sem. Apenas repetindo a mesma quantidade de pontos. Já volto. Olhem, concluí aqui a minha carreirinha 28. Agora, a gente vai pegar aquele pedacinho de linha, ó. Vamos vir aqui no início da carreira 28 e vamos pegar aqui
prender, pegando as duas alcinhas do ponto, vamos prender aqui esse fio. E vamos fazer aqui apenas uma corrente. Ou melhor, vamos fazer duas, porque para a segunda corrente servir de nozinho, ó, bem apertadinho. Então, a gente ficou com uma correntinha aqui, tá? A mais. A outra que a gente fez se transformou naquele nozinho para não desfazer essa corrente que a gente tem aqui. Agora, a gente vai trabalhar nossa carreira 29 normalmente, tá? Ponto sobre ponto, até chegar aqui, ó, nesse último pontinho, onde a gente vai estar fazendo junto, tá? E a correntinha, a gente vai fazer um ponto dentro dela também, tá? Pra gente estar fazendo esse esqueminha aqui, ó, do aumento de um ponto. Vamos ficar com 29 pontos baixos aqui nessa carreira, tá bom? Já volto. Ó, vou só iniciar aqui pra não ter erro. Acho que é ponto sobre ponto. E eu já tô voltando aqui, lá no finzinho, faltando lá o último ponto e a correntinha aqui pra gente tá preenchendo. Voltei aqui, já fiz os 27 pontos, agora o nosso penúltimo ponto dentro do último ponto da carreira anterior, 28. E aqui, dentro da corrente que a gente fez aqui, acrescentou a emendinha, ó, nós vamos fazer o nosso ponto 29. Eu apertei muito minha corrente, ó. Mas vai dar. Deixa eu pegar mais certinho aqui, para não ter problema. Ó, aqui a gente faz o nosso ponto 29. Só para dar uma crescidinha aqui. Agora a gente vai tá fazendo aquele esqueminha. Vamos precisar pular um pontinho. Então, vamos virar o trabalho, iniciando aqui a nossa carreirinha 30, né? Virei o trabalho com a linha para trás e vou andar um ponto baixíssimo dentro desse último ponto e mais um ponto baixíssimo pra gente trazer o fio pro próximo ponto de onde a gente vai iniciar a nossa carreirinha 30. Faço uma corrente e aqui dentro da alcinha do ponto baixíssimo eu entro com a minha agulha. Você pode fazer direto o ponto baixo aqui dentro do espacinho do segundo ponto, como você pode fazer igual eu tô fazendo, né? Dentro da alcinha do ponto baixíssimo e dentro do espacinho do ponto lá embaixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. E agora só dar sequência aqui aos 28 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha todinha e já volto. Prontinha, agora iniciando a carreira 30, uma corrente, viro o trabalho e vou trabalhar ponto sobre ponto até completar 27 pontos baixos. Eu terminando aqui meus 27 pontos, eu volto. Vai sobrar um pontinho aqui sem fazer, tá bom? Já volto. Completei aqui a minha carreirinha de 27 pontos baixos, me sobrou um pontinho. Agora, eu vou trabalhar da carreira 32 até a carreira 33, a repetição desses 27 pontos, somente ponto sobre ponto. Então, faço uma corrente, viro o trabalho e ponto sobre ponto, até o fim da carreira, tá? Então, na carreira 53, no fim da carreira 53, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no fim da minha carreira 53. Agora, eu vou fazer uma corrente pra tá virando o trabalho, iniciando aqui, ó, uma sequência de 19 pontos baixos. Vai me sobrar aqui, no finalzinho, 8 pontinhos sem fazer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, até completar uma sequência de 19 pontos baixos. Eu já volto. Vai contando aí pra dar certinho.
Prontinho. Feito aqui os 19 pontos, sobram 8 sem fazer. Eu vou fazer uma corrente e cortar. Ou você pode andar aqui, que a gente vai pular na próxima, para iniciar a próxima carreira, 6 pontos. Então, se você quiser andar apenas 6 pontos baixíssimos e mais um, né, para trazer o fio pro 7º ponto, de onde você vai iniciar o trabalho, você pode fazer também. Mas eu vou cortar e emendar ali depois o fio. Vira o trabalho e conta aqui 6. 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui no 7º ponto, eu vou iniciar a minha próxima carreira. Pegar o fio e emendar aqui, ó. E aí, a gente inicia aqui uma sequência de 13 pontos baixos, ó. Uma corrente para segurar o fio e um ponto baixo aqui no mesmo buraquinho onde você prendeu o seu fio, tá? No 7º ponto. E assim eu sigo escondendo um pouco esse fio, deixando um pedacinho depois para voltar. Voltar com a agulha de tapeçaria, né, gente? Aquele esqueminha que eu já expliquei para vocês. No fim da carreira eu volto. Prontinho. Fiz aqui a minha carreirinha número 55. Agora a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos trabalhar aqui uma carreira direto, pegando aqui, ó, já passando desse ponto para esse, ó, seguindo aqui, passando desse ponto da escadinha já direto pro próximo ponto, pra gente tá fazendo a nossa carreira número 56, ó. Primeiro ponto, fiz uma corrente, virei trabalho, ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui nesse pontinho, eu volto. Vou fazer aqui o último pontinho dos 13, né, que a gente fez aqui, perdão. E agora a gente vem direto para esse próximo ponto aqui, livre, que a gente tem, ó. E vamos trabalhar aqui nossos pontinhos, ó. Tá chegando aqui no fim da próxima escadinha. Um ponto aqui, em cima do último ponto da escadinha. E agora a gente já vem direto aqui pro próximo ponto aqui, após o último ponto da escadinha. Vou esconder um pouquinho esse fio. Por uns 5 pontinhos, tá ótimo. Depois a gente deixa a pontinha pra gente terminar de esconder. Ó, vou deixar aqui pra trás. E vou seguir aqui, finalizando a minha carreira número 56. Eu fiquei com um total de 27 pontos, tá? Novamente. Viro o trabalho, faço uma corrente, viro o trabalho. E agora eu vou trabalhar 2 carreiras de 27 pontos, somente ponto sobre ponto. Então, a carreira 57, que eu estou iniciando agora, e a 58 não tem alteração nenhuma, é somente ponto sobre ponto. No fim dessas 2 carreiras, ou melhor, no fim da carreira 58, eu volto. Bem, então, aqui eu finalizo a minha carreira. Você pode aproveitar, se você já quiser fazer a união, aproveitando que a linha ficou para esse lado, aqui é a parte de lateral, a parte reta. Você pode fazer, mas eu, para ela não embolar, eu vou fazer uma corrente, vou cortar, depois você arremata esse fio, né? Já tem tantos para arrematar, que será mais um. Então, eu vou deixar para arrematar depois, tá bom? Esse fio, deixar ele soltinho ali. Vou unir agora as minhas 2 peças. O meu lado certo é esse aqui, quando eu consigo enxergar os 2 bloquinhos de ponta aqui logo no início. Se eu vir, ó, esse aqui é o lado avesso. Eu tenho uma carreirinha sozinha aqui, ó, antes dessa valetinha. Então, o lado certo será esse. Sendo o lado certo, esse eu vou pôr lado certo com lado certo, assim, ó. Esse lado aqui é o certo, coloco de frente pro lado certo aqui dessa outra parte também.
bem certinho, gente. Precisa ser feita essa união bem certinha para não dar problema. Então, pelo nosso avesso, ó, a gente vai vir aqui, ó, na parte que tem esse biquinho, iniciando aqui por cima, ó. Pega aqui e aqui, ó, no mesmo lugar, nas duas alcinhas do ponto, do último ponto, aqui, nas duas alças dos últimos pontos das carreiras, que a gente vê aqui, e vou emendar o fio com uma corrente. E já vou vir aqui, ó, posso vir escondendo um pouco esses fios. Vem aqui para a primeira valetinha, mesma coisa que nós fizemos para unir a parte da frente, ó. Eu vou descer trabalhando um ponto dentro da valetinha. Deixa eu aproximar a câmera. E um ponto entre essas duas carreiras que a gente tem aqui, ó, que é a parte que fica mais gordinha, tem os buraquinhos, ó, lá na pontinha, tanto aqui desse lado, vigia aqui do outro lado também, ó, quanto aqui do outro lado, tem que ser tudo casadinho. E vamos fazer um ponto baixo de união, e assim a gente vai fazer até chegar lá nesses pontos aqui, ó, de escadinha, tá? Quando eu tiver aqui, ó, feita esse último pontinho aqui antes da escadinha, aí eu volto, tá? Prontinho. Agora a gente vai entrar dentro desse primeiro ponto de escadinha que a gente vê aqui, ó. E dentro do mesmo ponto lá, ó, da parte de trás. E vamos fazer um ponto baixo aqui de união. E já vamos vir aqui direto para a próxima escadinha, o último pontinho aqui. E vamos fazer o mesmo aqui e aqui. E vamos fazer um ponto baixo de união também. Agora vamos fazer uma corrente bem apertada e cortar o fio. Se você quiser colocar uma marcação aqui, indicando que essa parte é de trás, para você não se perder, você pode colocar, tá? Então, ficou assim, ó, pelo lado certo, as carreiras casando, ó, certinhas, risquinhas, bem legal, né? Ó, eu vou colocar um fio de uma outra cor, só para indicar que aqui é a parte de trás. Agora a gente vai fazer a união das duas peças, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Então, tá aqui, ó, a união da parte de trás. Agora, eu vou pegar outra peça, a parte da frente, colocar direito com direito, bem certinho. Nós vamos começar a unir pelas laterais, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e fazer aquela mesma união que a gente fez ali. No primeiro pontinho e aqui dentro do primeiro ou último pontinho, né? Prender o fio e unir do mesmo jeito que eu já ensinei pra vocês. Uma corrente pra juntar aqui, pra firmar o fio. Já pode pegar e ir esconder nesse fio até aqui mais ou menos, deixar a pontinha. Ó, aí a gente já vem aqui pra primeira valetinha e faz um ponto baixo. Aqui agora dentro desses, na direção desses buraquinhos, aqui dentro a gente faz um ponto baixo dentro da valetinha, dentro das duas carreirinhas, né, no intervalinho entre as duas carreirinhas, e aqui na valetinha. E assim, opa, acho que vocês não estavam vendo nada, né? E assim a gente vai indo, ó, até chegar lá em cima. Vou fazer dos dois lados assim e já volto, tá? Pra gente dar continuidade.
Lembrando que tem que casar certinho as duas partes. Já volto. Olhem, já fiz a união das duas laterais, tá? Agora ficou faltando só o meinho aqui da perna. E a gente vai seguir a mesma lógica. Vamos unir aqui, ó, deixando tudo bem certinho. Chegando aqui no meio, mesma coisa, ó, a gente vai deixar a costurinha daqui unindo junto com a outra costurinha daqui, tá bom? Se você quiser pegar aqui, ó, tem uma linhazinha que dá exatamente no meio, você pode até já passar aqui, ó, pro outro lado, ou aqui, ó, tem duas linhazinhas, você pode amarrar aqui para não sair do lugar, a parte do meio da frente e a parte do meio de trás, ó, que vai dar exatamente aqui o meiozinho da costura, ó, dos dois lados, ó, tá bom? Essa é uma dica boa, hein? Então, aí depois você passa com a costurinha aqui, ó, unindo com ponto baixo também, mesma coisa. Deixa tudo bem certinho para casar direitinho. Eu vou fazer o meu aqui e já volto, tá? Não tem necessidade de mostrar mais uma vez que a união é a mesma, só em ponto baixo, tá bom? Já volto. Olha, agora eu fiz a união aqui da perninha também, ó, tudo certinho. Tem esses montes de linha aqui pra gente arrematar. Você pode estar arrematando agora ou depois de terminar a calça. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra arrematar. Olha, eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer pra arrematar. Aqui tem 2 fios. Como a minha agulha ela é bem gordinha, vou arrematar os dois de uma vez. Aqui são aqueles fios que a gente escondeu um pouquinho e deixou a perninha aqui tamanho suficiente pra gente enfiar na agulha e tá voltando, ó, pra não soltar. Aqui é onde tá saindo o fio, então eu vou caminhar um pouquinho mais à frente e volto aqui um pouquinho com o meu fio, ó. E aí eu corto. Agora eu vou fazer o arremate de uma linha que eu não escondi nem um pedacinho, tá? Que eu não escondi nenhum pedacinho. Então, aí a gente vai fazer o processo 2 vezes, de ida e vinda. Vou aproveitar aqui, ó, essa costura que a gente acabou de fazer. Entra aqui, pegando no meio da trama. Tem que pegar no meio da trama, porque aí fica bem arrematadinho. Saí aqui, vou pular uns fiozinhos, ó. Aqui eu vou pular um fio e vou entrar aqui um pouquinho à frente e volto no sentido contrário. Não precisa ir até o fim. Ó, e fica bem presa aqui. Aí corta a pontinha. Então eu vou fazer isso com todas as linhas, tá? E já volto. Olhem, eu já arrematei todas as linhas. Agora eu vou virar para o lado certo, pra gente tá fazendo a parte do tornozelo, né, que fica aqui embaixo, e a parte do cós. Ó, e assim, a gente tem aqui marcadinho a parte de trás. E aqui a parte da frente. Vocês vão notar que fica... A parte de trás, ela fica mais elevadinha. E é pra ficar mesmo, tá? Por causa da fraldinha, do bubuzinho. Ela precisa ser um pouquinho maior. E aqui... Tá aqui a nossa calça, ó. Com todas as costuras certinhas. Depois você vai dando uma ajeitadinha aí. Se acharem melhor, mais delicado, costurarem com agulha. Fica aí a seu critério, tá? Você pode estar costurando com a agulha também. Unindo, né, as peças, as partes com a agulha. Diga, agulha de tapeçaria, tá, gente? Essa agulhinha aqui, ó, tipo essa. Aqui a gente vai iniciar fazendo o cós. Então, a gente vai vir aqui pela parte de trás, lá na direção da emenda, e vamos prender aqui o fio. Vamos fazer aqui 18 correntes.
Vou pular aqui, duas correntes, ó. Uma, duas, vou vir na terceira e vou iniciar aqui o primeiro ponto, tá? E vou desse ponto baixíssimo, gente, esqueci de falar. Ó, e em cada corrente vou fazer um ponto baixíssimo. Então, faça meu primeiro ponto baixíssimo da carreira na terceira correntinha. E um ponto baixíssimo para cada corrente aqui. Cheguei aqui na última correntinha, eu vou andar 2 pontos baixíssimos na base. 1 e 2, ó, vindo pro próximo ponto. Viro o trabalho e vou trabalhar agora a partir do terceiro ponto, pegando somente a segunda alça. É aquela mesma barrinha que a gente fez no casaquinho. Quem fez aí lembra? Eu posso ir adiantando. Então, eu vou pular 1, 2 pontos. E aqui, ó, no terceiro pontinho, eu vou pegar somente a alcinha do ponto, tá? Então, eu vou trabalhar todos os meus pontos, pegando somente a alça de trás. Dessa forma. Aí, eu chegando lá em cima, eu volto, tá? Vai dar aqui um total de 17 pontos baixíssimos. Vou voltar para fazer o ponto 17 com vocês, que vai ficar bem na beirinha. Já volto. Como prometido, o ponto 17, a gente vai pegar aqui, ó, numa alcinha que a gente conseguir achar aqui, ó, nesse último pontinho aqui, nessa beiradinha. Vamos virar o trabalho com o fio para trás, ó. Aqui, já vamos vir direto nesse primeiro ponto que a gente tem, assim, ó. E vamos pegar só a alcinha de trás, no meio do ponto, ó. E vamos fazer nosso primeiro ponto baixíssimo. Faz bem soltinho, para depois não ficar difícil de você trabalhar ponto dentro dele. E vou pegando aqui a segunda alcinha dos pontos baixíssimos da carreira anterior. Vai contando para você não diminuir ponto, tá? Tem que ficar todas as carreiras com 17 pontos baixos. Ou baixíssimos, perdão. Ó, eu vou completar aqui a minha carreirinha e já volto, tá? Pra gente fazer a parte de baixo junto. Fiz aqui o meu último ponto, agora eu vou andar 2 pontos na base. O próximo ponto, ó, cuidado para não usar esse mesmo ponto onde já tem ponto aqui, hein? Você andou 2 pontos aqui embaixo, ó, ele fica meio repuxadinho, disfarçado aqui, mas já tem ponto aqui dentro. Então, eu venho pro próximo ponto, ando 1 e 2 pontos baixíssimos, viro o trabalho. Aqui, ó, nessa parte, a linha fica por cima, tá? Só aqui em cima, quando a gente vira, que a linha fica atrás dos pontos. Aqui, nessa parte, ela fica na frente. Eu vou pular 1, 2, 1 e 2, gente. Essa lã, infelizmente, não dá pra ver bem certinho os pontos. Ó, pulo 1, ponto baixíssimo, 2, exatamente os 2 que a gente andou ali na base. Entra no próximo ponto, pegando a alcinha de trás no meio do ponto. E vou voltar aqui fazendo ponto baixíssimo. Até o fim aqui da carreira. Vou fazer essa junto com vocês. No fim da carreira, a gente é bom contar por conta disso, ó. Porque no fim da carreira a gente sempre vai ter um pontinho que a gente vai pegar diferente. Aqui, ó, nós vamos pegar, dar um jeitinho de pegar, faz assim meio inclinado, ó, que você consegue pegar a alcinha, a última alcinha para formar o ponto 17. Virando o trabalho, linha atrás do ponto, já inicia a partir do primeiro espaço, aqui do primeiro ponto que você tem, um ponto baixíssimo, bem soltinho. E aí, a sequência vai ser sempre essa. Desce os pontos baixíssimos, chegando aqui no fim, você anda 2 pontos
baixíssimos na base, vira o trabalho, pula esses 2 pontos e inicia a próxima carreira a partir do 3º ponto, usando a segunda alcinha do ponto, até chegar aqui no final, tá? Para fazer a união. Eu vou voltar aqui com vocês só para fazer essa união aqui, tá? Aqui na parte de baixo é a mesma coisa, só que aqui, ao invés de trabalhar, iniciar com 18 pontos, né, que ficaria muito grande, eu fiz 10 pontos e acho que foi 10 pontos, gente, 10 pontinhos, 10 correntes, perdão, tô até trocando o nome aqui, 10 correntes, iniciei a partir do 3º ponto, a carreirinha de ponto baixíssimo, a partir da 3ª corrente, igualzinho eu fiz ali, tá? E fiquei com um total de 9 pontos baixíssimos na carreira, tá? Ando 2 correntes, 2 pontos, aqui ó, pegando bem na pontinha, ó, tá vendo? Aqui nessas alcinhas que você vai andar aí seus pontos baixíssimos. Então, ando 2 pontos baixíssimos, viro o trabalho e inicio uma carreira de 9 pontos baixíssimos a partir do 3º ponto também, tá? Pulando sempre aqueles 2 que a gente anda aqui na base. Então, é isso. Eu vou voltar quando eu tiver com tudo prontinho, tá? Para facilitar. Vou voltar para fazer a união aqui do pezinho, que vai ser a mesma coisa dessa aqui que eu vou fazer aqui em cima, tá bom? Então não tem necessidade de eu fazer aqui, que é tudo igual, a costura vai ser do mesmo jeito. Já volto. Olha, então aqui eu já fiz o cós, já fiz a minha emenda, fiz aqui também as 2 barrinhas de baixo aqui, ó, da parte do tornozelo, e já arrematei aqui até essa aqui, só do cós que falta para arrematar, que eu acabei esquecendo. E aqui eu vou fazer essa emenda com vocês, deixei para fazer junto aqui, que é tudo igual, do mesmo jeito que eu fizer essa, vai ser feita aqui no cós, tá? E a mesma emenda, então eu deixei para voltar aqui para fazer apenas uma, como mostrando, né, como que eu fiz. Você pode usar agulha de crochê ou agulha de tapeçaria, pode ser essa grandona aqui, ó, que dá muito certo, ou uma menor, a que você tiver aí, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, e vamos pegar uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro, tá? Mas primeiro eu vou passar a minha linha lá pro outro lado, ó, eu dobrei aqui pra cima, ó, pra não precisar virar do avesso, ó. Dobrei o lado avesso e vou deixar aqui as 2 partes bem unidas, ó, certinho. E dá pra fazer a emenda tranquilo, tá? Mas se você preferir, você vira a sua calça aí do avesso, a peça, né? Então, eu vou trazer esse fio pra cá, ó, pro outro lado, pra ficar melhor, pra eu começar a fazer a emenda. Que eu vou puxar ele de lá pra cá. Ó, então, entro dentro de uma alcinha aqui de um lado e de uma alcinha do outro. Você faz do jeito que você achar melhor. Vou unir em pontos baixíssimos. Ó, pego uma alcinha de um lado e uma alcinha de outro. Lembrando de deixar as 2 partes bem juntinhas, retinhas aqui, ó. Na parte de cima. Casando certinho, ó. Faço pontos baixíssimos. Eu estou usando essa agulha aqui porque a minha agulha, infelizmente, quebrou aquela outra, que é um material acrílico duro. Ela caiu no chão e não resistiu. Olha, aqui, ó, vou unindo assim, até chegar lá no último, ó. Pega aqui no último, você pega uma parte que estiver mais firme, não pega assim nessa alcinha aqui, não, senão ele vai ficar meio abertinho. Pega numa parte mais firme, onde tem mais tramas, tanto de um lado quanto do outro. E aí sim, você faz aí o ponto baixíssimo de união. Agora é só fazer uma correntinha bem apertada e desvirar aqui, ó, pra vocês verem. Ficou assim a nossa união. Se você quiser fazer de uma outra forma, que fique esteticamente mais bonito, você pode estar fazendo aí. Agora eu só vou arrematar os meus fios, que já mostrei pra vocês como que eu arremato, é tudo a mesma coisa. Então, volta aqui pra gente já colocar o elástico aqui no cós. Pra gente colocar o nosso elástico
nós vamos iniciar o nosso trabalho sempre pela parte do meio correspondente às costas, tá? Tem aqui essa marcaçãozinha que facilita bastante, né? Olha, então a gente vai virar nossa peça ao avesso. Eu não viro tudo, não preciso, só deixo o suficiente que dê para eu trabalhar, ó. Nós vamos passar 4 carreiras de lastex. Então, você pode escolher a distância que você acha melhor. Mas o ideal é que você deixe 1 centímetro aqui, ó. Ou 1,5 centímetros. Melhor aqui, 1 centímetro de distância aqui da última carreira de lastex. Aqui que você pode fazer. Pegando aqui na parte da bordinha, né? Então, deixe esse espaço, porque depois nós vamos dobrar e fazer uma costura aqui, tá? Pra tá emendando o nosso coisa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui na peça pronta. Aqui, ó. Ó, a gente costura. Então, eu deixei mais ou menos 1 dedo de distância, ó. Que dá mais ou menos 1 centímetro por aí, tá? Então, nessa parte aqui, a gente não põe na pontinha, na borda, a gente não põe lastex, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Vou mostrar como que eu fiz, ó. Você pode pegar ou usar a mesma técnica, né, que a gente usou para fazer os pontilhadinhos em preto, ou você pode pegar uma distância maior, assim, ó, nesses intervalinhos aqui, ó, entre as nervurinhas e outra. Igual eu fiz aqui, ó. Nesse, eu optei trabalhar assim, ó. Dentro de cada nervurinha eu fiz um pontinho, mas você pode fazer o contrário, ó. Dentro de cada espacinho, cada valinhazinha dessa, você pode fazer dar um pontinho, tá vendo? Aqui eu até fiz 2, bobeei. Mas, então, a gente pode fazer dessas duas formas, tá? Vamos trabalhar pontos baixíssimos folgados, não pode apertar. É só para manter essa largura aqui, ó. Tá vendo? Essa largura que ficou aqui é a ideal. Então, a gente apenas passa o lastex para garantir que vai ficar nessa largura. E automaticamente ela dá uma franzidinha, ajusta um pouquinho mais, aí fica na medida certa, na medida correta. Então, vamos deixar um pedacinho assim pra gente fazer um arremate, depois puxar aqui o lastex pra dentro, ó, assim, e vir aqui, ó, pro próximo espaço que a gente tem aqui. Como eu falei, você pode começar trabalhando dentro das nervurinhas, em cada nervurinha dessa você faz um ponto. Mas eu vou optar por fazer assim, ó, trabalhar aqui dentro dos espaços. Aqui, ó, é a emenda que a gente tem, o intervalo entre a parte da calça aqui e o cós, ó, tá? Então, eu dei aqui meio centímetro de distância, pulei aqui, praticamente aqui, ó, dá pra anotar, fica tipo uma correntinha, ó, nessas nervurinhas, uma correntinha. Então, aí a gente começa, ó, bem folgado, não precisa apertar esses pontos baixíssimos não, tá? Só dá uma puxadinha pra ficar retinho, ó, tá vendo? E aí, você vai seguir fazendo isso, ó, até o finalzinho lá. No fim, eu volto pra gente continuar, tá? Então, em cada intervalinho aqui, em cada espacinho dessa valinhazinha aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo. Lembrando que tem que ficar retinho, tá? Se você não quiser achar que tá dando muito trabalho, você pode apenas costurar aqui e passar um cordãozinho por dentro, tá? Cordãozinho de crochê, cordãozinho, fita de cetim, o material que você achar aí mais adequado, que vai combinar, que vai ficar legal e que esteja mais próximo aí à sua realidade, né? Também tem isso. Então, agora a gente vai seguir fazendo assim, ó. Puxa bem pouco mesmo, só pra ficar esticadinho, não esticadíssimo. Esticadinho, tá bem folgadinho mesmo, muito folgado, gente, tá? Olha só, se eu puxar aqui, ó, ele não estica muito, tá vendo? Não fica esgaçado, porque tá bem folgadinho mesmo. Eu vou completar a minha carreira aqui no fim dessa sequência aqui de pontos baixíssimos, eu volto.
Olha, voltei pra fazer o último com vocês, que vai dar exatamente onde começou o primeiro, ó. Opa. Aí, prontinho. Se você quiser fazer tudo bem certinho, você pode estar colocando marcações, indicando onde você vai fazer as próximas carreiras, ó. Como aqui tem que ficar com 1 centímetro, você vai dar 1 centímetro de distância. Então, aqui, ó, vai ser a direção de onde eu vou iniciar a próxima carreira, ó. Aí, eu coloco o marcador. E vou pegar mais 2 aqui. Opa, é isso mesmo, mais um. Ó, 1, 2, preciso de mais 2, né? Ai, gente, péssima em conta, né? Aí eu vou dividir mais ou menos aqui, ó. Aqui eu vou fazer a próxima carreira. Mais uma carreira. Próxima não, mais uma, né? E aqui nessa direção eu vou fazer a minha próxima carreira, que eu vou iniciar agora. Aí elas vão ficar com a mesma distância, ó. Fazendo essa divisão, já deixando marcadinho, você vai ver que vai ficar na mesma distância. Você pode colocar a linha também, se você não tiver os marcadores, tá bom? Então, eu vou agora apenas subir, respeitando aqui, ó, essas valinhas, porque senão vai ficar franzido, tá? Ó, bem soltinho, subir até ali onde eu marquei, aqui. Para não precisar cortar. Se você quiser ir cortando, aí mais coisas que você vai ter que arrematar, né? Eu prefiro deixar para arrematar só aqui essa do começo e a do fim. Ó, agora a gente vai dar sequência bem retinho, fazendo mais reto aí que você conseguir para ficar bonita a peça. Se você não tiver essa... Ai, meu Deus, como é que eu posso fazer? Posso dizer, se você não conseguir fazer, trabalhar em linha reta, vai pro cordãozinho, tá? Porque vai ficar melhor pra você, vai ficar com um acabamento mais bonito. Então, eu vou repetir aqui o mesmo que eu fiz pra subir, pra fazer as outras carreiras. Vou voltar só aqui no fim dessa última carreirinha pra mostrar pra vocês o arremate que eu faço aqui. É normal, igual aos outros, tá? Só que eu vou dar uma queimadinha na pontinha do Elastex pra não ficar desfiando. Então, vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Já volto. Ó, então aqui eu vou fazer agora o último pontinho. Vou fazer o último ponto dentro aqui dessa argolinha aqui, desse pontinho que eu fiz pra subir, ó. Pra ficar bonitinho. Você pode fazer o mesmo aqui nesses outros, ó. Aqui eu não fiz, nesse aqui eu já fiz. Dentro dessa argolinha que a gente faz, desse ponto baixíssimo que a gente fez pra subir. Ó, aqui, fiz aqui meu último ponto. E agora eu vou poder aqui já cortar, ó. Deixa um pedaço grandinho pra arrematar. Não economiza aí no Elastex não, gente, por favor. Tem gente que gosta de economizar, né? Mas eu acho necessário a gente gastar um pouquinho aqui para ter um resultado bem bacana. Vou aqui enfiar meu fiozinho aqui na agulha. Ó, enfiei a agulha e agora eu só vou fazer aquele trabalhinho de ir pra lá e voltar pra cá. Usei uma agulha mais fininha, tá? Porque aquela outra tá bem exagerada pra fazer esse tipo de serviço. Eu vou trabalhar aqui, ó, pra baixo aqui nessa nervurinha, que vai ficar mais bonitinho aqui, ó. Vou voltar, igual eu já ensinei pra vocês. De novo. E vou fazer aqui um nozinho de arremate. E soltou. Não tem problema não, eu consigo dar esse nozinho assim mesmo, ó, aquele nozinho. Vou cortar a pontinha aqui, vou pegar meu isqueiro, ó, é pelo lado avesso, tá, gente? E vou amassar aqui assim, ó, pra não desfiar, vai ficar aqui selado. Vou fazer o mesmo aqui, antes da gente fazer aquela costura aqui. Nessa outra calça, eu dei um mole de arrematar esse Elastex por último, ó. Eu fui queimar a pontinha, olha que ficou feio aqui, tá?
Não. Tô mostrando pra vocês não fazerem isso, não cometerem esse mesmo erro. Então eu já vou arrematar aqui, que vai ficar tudo escondidinho aqui por baixo. Que eu vou estar dobrando aqui depois pra tô fazendo a costura. Olha, então eu arrematei tudo aqui. Vou mostrar pra vocês como que fica do lado certo, ó. Fica desse jeito. Se quiser fazer pequenininho, é só você fazer aquele esqueminha, igual a gente fez aqui, ó. Na parte do casaquinho, ó, tá? Você pega ele, o intervalinho dentro aqui dentro da correntinha, né? Dessa nervurinha e o outro dentro do espacinho. Quem fez vai lembrar, tá? Se você quiser dar uma relembrada, também dá uma voltada lá na aula do casaquinho, que você vai ver direitinho como que eu explico pra fazer esses pontos baixíssimos mais pequenininhos, tá bom? O intervalo é menor. Então, aqui ficou pronta a peça. E olha, vocês observem que sem apertar esses pontos baixíssimos com lastex, já deu mais uma reduzida aqui na cintura da nossa calça, ó. Fica bem elástico. E com o lastex ele é bom, você dá uma ajustada, ó. Quando você terminar de fazer, você puxa bem para os pontos chegarem no lugar, ó. Sacode pra lá, sacode pra cá. E depois deixa aí normal, porque aí, ó, você dá uma ajustada aqui nessa parte, tá? Agora a gente vai dobrar, virar pelo lado avesso de novo. Dobrar aqui, ó. Bem certinho, rente aqui, ó, a essas... Estão vendo aqui que parece umas nervurinhas aqui, ó, no intervalo entre os pontos baixos, né? Essas carreiras que a gente fez na horizontal e essa aqui da vertical do cós, ó. Tem essas nervurinhas aqui. A gente vai trabalhar aqui dessa forma. Vamos colocar costura com costura, ó. Aqui é o meio das costas, tá? Costura com costura. E vamos inserir aqui a nossa linha. Vou usar essa agulha mais grossinha aqui. Fazer aqui como se eu estivesse fazendo um arremate. Vou inserir a minha linha aqui. Ó. Depois eu corto a pontinha. E agora sim eu vou começar a costurar. Costurinha com emenda, né? Com emenda. E começo, ó. Lá nas nervurinhas que eu falei pra vocês. Pega aqui, nas nervurinhas. E aqui, ó. Na borda, ó. Aqui eu posso pegar direto aqui nesses pontos, tá? Não precisa pegar só um fiapinho daqui, não. Você pode pegar assim, ó. Pegando nas duas alcinhas aqui, tá? Então, eu vou tentar fazer o mais próximo aqui, ó, possível. De tá me guiando por essas nervurinhas que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Nessa direção eu tenho uma nervurinha, então... Eu vou pegar, ó, fazer um ponto aqui, ó. Deixar essa nervurinha aqui de cima, ó, essa aqui... na mesma direção, mas se você quiser, você pode costurar direto, sem se basear por nervurinha, que dá super certo também. Só equilibrando aqui, ó, sempre ajustando para que fique certinho aqui, tá? Essa base. Então, eu vou costurar assim, desse jeito, essa costura simples. Só entra aqui embaixo, ó, pega aqui e pega aqui, pronto, e assim por diante, tá? Até a gente finalizar toda a costura. É uma costura simples, tá, gente? Não se preocupa que vai ficar muito boa essa costura, ó. Nem parece que tem costura aqui, ó, tá vendo? Então eu vou fazer isso até o fim e já volto. Vou arrematar e aí eu só vou vir mostrar como que eu fiz o cordãozinho. Olha, tá prontinha aqui a nossa costurinha. E fica assim, desse jeito, tá? Bem uniforme. Uma dica, conforme você for costurando, você sempre vai puxando assim, pra não, você não acabar
tirando a elasticidade aqui, tá? Nessa partezinha da costura. Então, tem que ficar tudo bem soltinho, frouxinho, para não tirar essa liberdade aqui, ó, do tecido esticar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a parte que a gente vai tá colocando aqui um cordãozinho. É opcional, não precisa, tá? Mas nesse outro aqui, na verdade, eu coloquei por conta da emenda que eu comecei a fazer aqui, essa colocação do lastex pelo lado errado. Por isso até que eu até marquei aqui nesse, nessa outra peça, que é que eu não marquei. Então, eu fiquei bem perdida na hora de colocar, de iniciar essa colocação do lastex. Aí, acabei fazendo a emenda aqui, eu coloquei esse cordãozinho pra tá tampando. Mas se você não quiser fazer, porque a função dele aqui é só enfeitar mesmo. Não quiser fazer, não tem problema. Você pode deixar ela assim, tá bom? E outra coisa que eu não vou fazer nessa aqui, não achei que tem necessidade, é essa partezinha aqui preta, tá? Não vou passar, mas se você quiser passar, dá uma olhada na aula do casaquinho, onde eu ensino a fazer no punho, ou na golinha, ou na barra. É a mesma técnica, a mesma coisa, você faz aí no seu, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, fazendo aqui 55 correntes, pra gente tá fazendo o nosso cordãozinho. Vou fazer aqui as minhas 55 correntes e já volto. Feitas 55 correntes, agora eu só volto, ó, fazendo ponto baixíssimo em cada uma delas. Eu vou pular aqui pra fazer a primeira, duas correntinhas, ó. Uma e duas. Na terceira, eu insiro a minha agulha e faço meu primeiro ponto baixíssimo. E assim por diante. Em cada corrente, eu faço um ponto baixíssimo até acabar, tá bom? Então, já volto aqui quando a minha estiver finalizada. Olha, concluí aqui meu cordãozinho no fim aqui da carreira. Fiz a minha carreirinha todinha em ponto baixíssimo. Corto o fio, puxa aqui. Agora, eu só vou arrematar. Você pode dar um nozinho aqui, ó, na pontinha, unindo esses dois fios que você tem aqui. Dá 2 nozinhos, tá? Bem apertadinho. Principalmente esse segundo aqui. E agora você arremata esse fio aqui por dentro, ó. Pra eu arrematar de uma vez só, passei aqui os 2 fios. Ó, e vou fazer aquele trabalho de vai e vem, ó. Entre a trama, pra que esse arremate não solte. Vou pra lá. Ajeita aqui, ó, dá uma puxadinha. E agora, volto aqui. Somente isso, tá? E aí, a gente já pode tá passando o nosso cordãozinho ali, ó. Puxar aqui pra sumir a pontinha. Cuidado para não cortar a sua trama aí, ó, de forma que desmanche tudo. Dá uma puxadinha nele para dar uma ajustada. Agora eu vou vir aqui, ó, no meio, na direção aqui da costura que a gente tem aqui da emenda, ó. Pegar aqui 2 nervurinhas dessa e eu vou passar o meu cordãozinho aqui. Ajusta aqui, ó, pega as pontinhas e puxo para que quando eu der o nozinho já fique já certinho. Dou um nó apertado e agora eu vou fazer um lacinho. Eu não fiz grande, porque eu queria que ficasse bem sutil mesmo aqui esse lacinho, tá? E tá pronta aqui, ó, a nossa calça. Eu vou tirar aqui agora a nossa marcação, que não é mais necessário, já sei que é a frente, aqui. O cordãozinho até ajuda, né, gente? Então, aí, ó, tá pronta a nossa calcinha. A calça do conjunto Pedro, do kit Pedro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar um like, tá? Curte aí, gente. E se fizerem, me mostra, tá? Que eu gosto de ver. Aqui atrás eu vou colar a minha etiquetinha, tá? Igual essa aqui, ó. Vou colar ela na cor ouro, porque
é a cor que eu tô usando pra fazer esse outro kit, tá? Aqui eu usei essa cor neutra e tá acompanhando, né? No casaquinho também coloquei, ó, cor neutra, cadê? Ó, então vou acompanhar aqui a mesma cor de etiqueta. Fiquem com Deus, beijos, beijos, e aguardem a próxima aula que vai ser da touquinha, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau.